Convido a todos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5. Mateus 6, verso 5, de 5 a 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Antes da gente estudar um pouquinho esse texto, crianças até 8 anos não vão vir à frente hoje, mas terão uma atividade diferente. As folhas estão aí? Pedir para os diáconos distribuírem as folhas e canetas para as crianças, e eu vou pedir para elas ficarem em pé, para eles poderem identificar, senão não dá para saber onde elas estão. Já em pé já é difícil, né? Pelo tamanho. Sentado é impossível. Os diáconos estão distribuindo aí as folhas, e a atividade que elas têm para fazer é a seguinte: o papai e a mamãe ficam preocupados com alguma coisa, não fica? Ou com algumas coisas. Tem coisas que preocupam a gente, né? Alguns problemas, algumas dificuldades, problemas de saúde. E a tarefa que vocês têm para fazer é a seguinte: num lado da folha, tá? Num lado da folha, vocês, crianças, vocês vão desenhar o que o papai e a mamãe faz quando estão preocupados. O que eles fazem? O que o papai e a mamãe faz quando estão preocupados com alguma coisa. E do outro lado da folha, o que vocês fazem quando estão preocupados? Porque vocês também ficam preocupados, não ficam? Quando passam por algum problema? Quem já está na escola, principalmente, né? Tem alguma situação difícil, ou seja, vai tomar aquela bronca dos pais, tem aquela preocupação, não é? E aí, o que vocês fazem nessa hora? Então, do lado da folha, o que o papai e a mamãe faz quando estão preocupados, e do outro lado, o que vocês fazem quando estão preocupados. Depois vocês me entregam, põem o nome, e como da outra vez, uma vez nós passamos aí o vídeo dos desenhos, nós passaremos em breve aí, ou mostraremos de alguma forma o que vocês fizeram. Então põe o nome para a gente saber. Todos entenderam? Alguma criança ficou sem folha? Ninguém? Na galeria, tá. Já subiu lá, não? Peraí que na galeria está chegando aí. Estão levando. Então vamos repetir, ó. A tarefa é a seguinte: o que o papai e mamãe, quando eles estão preocupados, o que eles fazem? Isso num lado da folha, tá? E do outro lado da folha, o que você faz quando você está preocupado? Você que é criança, o que você faz quando você tem alguma preocupação, algum problema para resolver? As crianças todas da galeria já receberam a folha? Muito bem. Nosso texto fala de um assunto tão importante para nós. Aliás, sem dúvida alguma, é
um dos ensinamentos mais importantes de toda a Bíblia, um dos meios de graça. Aliás, podemos lembrar quais são os meios de graça? Quais são os meios de graça? O que é meio de graça? Os meios que Deus deixou para fortalecer a nossa fé. Isso é meio de graça. E Deus deixou alguns meios de graça. Quais são eles? Oi? A ceia, a participação da ceia do Senhor é um meio de graça. Qual mais? O batismo é outro meio de graça. A bênção no batismo, o batismo não salva, mas é um meio que Deus usa para nos abençoar, né? Batismo e ceia. Aliás, sem ser batizado, não dá para tomar ceia, não é isso? O adulto pode tomar ceia desde que ele seja batizado e professe a fé e seja batizado em Cristo. E aí, o que mais? Qual outro meio de graça? A oração é outro meio de graça e a palavra de Deus, não é isso? Palavra de Deus, oração e os sacramentos, batismo e ceia, são os meios de graça. E dentre os meios de graça, aliás, o assunto de Jesus aqui nessa parte do sermão é sobre oração, sobre a vida com Deus, a intimidade com Deus, a piedade, a resposta que nós damos à fé que Deus colocou no nosso coração. Isso chama-se piedade. E aí, oração. Eu peguei algumas frases de alguns nomes importantes e que faz a gente pensar um pouquinho. E eu vou compartilhar então com a igreja. John Piper, alguém já ouviu falar nesse nome? Hoje é considerado um dos melhores pregadores da atualidade do mundo inteiro. John Piper tem pregações sensacionais e ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia, no dia que o Senhor Jesus voltar, que a falta de oração não era por falta de tempo. Porque a gente tem tempo para ficar no Facebook horas e horas, no Twitter horas e horas, mas não tem tempo para oração. E aí, segundo a tese de John Piper, uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook vai ser para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, mas eu não tinha tempo. Tem sim, não é isso? A falta de oração não era por falta de tempo, porque você ficou muito tempo no Facebook e no Twitter. Não estou dizendo que são coisas ruins. Se você usar do jeito certo, pode ser muito bom. Aliás, pode ser inclusive para evangelização. Não é isso? Mas será que você tem tempo para orar? Santo Agostinho, um dos doutores e pais da igreja: uma lágrima se evapora, uma flor murcha, só a oração chega ao trono de Deus. Outro nome, John Riley: oração e pecado nunca viverão juntos no mesmo coração. Oração consumirá o pecado, ou o pecado vai engasgar a oração. Semelhante ao que Moody escreveu na capa da sua Bíblia, lembram? Ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E aí John Riley fala algo semelhante: a oração e o pecado jamais poderão viver juntos. Oração consumirá o pecado, ou o pecado vai engasgar a oração. Kierkegaard: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Deus não precisa da nossa oração. Ele escolheu agir por meio da oração da igreja, mas Ele não precisa. Quem precisa somos nós. E se não orarmos, nem sempre Deus vai fazer. Essa é a tese bíblica, é isso? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Se não pedir, não vai ter. Muitas bênçãos. Claro que Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda assim derrama a bênção, mesmo a gente não pedindo, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Pastor Hernandes Dias Lopes: tudo quanto Deus pode fazer pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Ele está citando alguém que a gente vai ver logo mais. Augusto Toplady: um cristão de joelhos vê mais que um filósofo na ponta dos pés. Um cristão de joelhos, ele vê longe, ele vai além do que a gente pode imaginar. Moody, o grande evangelista Moody, dizia que não há registro de Jesus ensinando os seus discípulos a pregar, a ordem e de pregar o evangelho, mas ele ensinou a orar. Então a oração é algo importante, inclusive ensinada pelo Senhor Jesus. Pastor Paul Yong-Soo:
lá da Coreia, perguntou certa vez a Billy Graham: se você tivesse a oportunidade, a pergunta de Paul Young-Shu, se você tivesse a oportunidade de dar 3 conselhos ao mundo, quais você daria? E Billy Graham respondeu: primeiro, ore; segundo, ore; e terceiro, ore. O grande evangelista Billy Graham. A oração move a mão que move o mundo. Michael Green disse isso. Thomas Brooks: Deus não ouve nada mais do que aquilo que o coração fala, e se o coração é mudo, Deus certamente será surdo, porque a oração não pode sair da boca para fora, tem que ser lá do fundo do coração. E aí última citação de Martin Lloyd-Jones, o teólogo e médico da rainha da Inglaterra: a oração é a mais elevada realização do ser humano, é a sua mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande do que quando entra em comunhão com Deus. O maior título que alguém pode ter, a maior posição que alguém pode ter na vida não é pós-doutorado, nada disso. É o título de servo de Deus. Aliás, não existe grande servo. O servo é sempre pequeno, grande é o Senhor. E servo de Deus é o melhor título que a gente pode ter. E o servo está sempre aos pés do seu Senhor em oração. A oração é a mais elevada realização do ser humano. Se você não é uma pessoa realizada, ore mais, busque o Senhor, esteja aos pés da cruz de Cristo ou do Senhor Jesus, e com certeza você será alguém muito feliz, muito realizado. Eu queria falar então, pensando nesse texto, sobre disposições corretas na oração. Quais disposições que nós devemos ter enquanto oramos ao Senhor? E a primeira delas é o valor que tem a oração. E aí, o texto diz para a gente algo interessante. Verso 5: e quando orares? Ou seja, o Senhor Jesus está subentendendo que você é alguém que ora. Ele está dizendo a quem ora. E não interessa se você sabe orar, de maneira correta ou não. O que o Senhor Jesus subentende aqui é que você é alguém que ora. E quando orares, depois do verso 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e assim por diante. Não é isso? Verso 7: e orando. O que eu quero dizer com isso é que, aliás, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: quando foi a última vez que você orou lá na sua casa em secreto com Deus? Quando foi a última vez, vou melhorar a pergunta, quando foi a última vez que você parou toda a sua agenda, tudo que você estava fazendo, para se encontrar com Deus? Só você. Eu estou falando no culto. Quando foi a última vez que você se encontrou intimamente com Deus, parando todo o seu trabalho, parando de dirigir, de trabalhar, de estudar, e separou um momento para estar na intimidade com Deus? Quando foi esse dia? Vou perguntar ainda mais: quando foi o dia, ou o último dia, que você se derramou na presença de Deus? Como nós acabamos de cantar. Aliás, cantar é muito bonito e muito fácil, mas nós cantamos isso: prostro-me diante da tua cruz, vejo o sangue de Jesus. Quando foi que você se prostrou diante da cruz de Cristo e lembrou do sangue que foi derramado no seu lugar? Quando foi que você chorou na presença de Deus, lembrando do amor que Deus tem por você, quando enviou Jesus para morrer no seu lugar? Quando foi a última vez? Talvez foi hoje ainda, talvez foi ontem, talvez foi no ano passado. Eu não sei, mas Deus conhece o seu coração. E aí outra pergunta: quantas vezes o judeu orava por dia? Parava tudo o que estava fazendo para orar por dia. Quantas vezes? Lembram? 3 vezes. Quais os horários? Quais os horários? Alguém sabe? Daniel, lembram de Daniel? A ordem para que aquele que fizesse qualquer pedido a não ser o rei seria jogado na cova dos leões. Daniel tinha a prática de parar tudo para orar ao Senhor 3 vezes ao dia, no mínimo. Ele orava sem cessar, como todo crente deve fazer, mas parava tudo que estava fazendo 3 vezes para buscar o seu Senhor. E ele fez isso porque Daniel não estava preocupado com as suas posições. Daniel não estava preocupado em perder alguma coisa. Talvez você não esteja orando
porque você não quer abrir mão de algumas coisas. Talvez exista um namoro que está atrapalhando a sua vida com Deus. Talvez exista um emprego que está atrapalhando a sua vida com Deus. Talvez até a sua família, filhos. Quantas coisas que a gente põe no lugar de Deus. Profissão, cursos e mais cursos. E a gente diz que tem tempo para se formar em tanta coisa, mas e para se encontrar com Deus? Daniel tinha agenda mais pesada do que qualquer um de nós aqui. Daniel tinha agenda mais pesada do que qualquer um, por mais difícil que seja a sua agenda. E ele parava 3 vezes no dia para se encontrar com Deus de maneira muito íntima. Mas é curioso que o judeu parava às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Eu não estou dizendo que você tem que parar nesses horários, nem estou dizendo que você tem que parar 3 vezes. Se você parar uma vez só, já é bênção pura. Mas é interessante como o judeu faz: para as 9, para ao meio-dia e para as 15. Isso te lembra alguma coisa? No decorrer da história da Bíblia, esses horários te lembram alguma coisa? Te reporta a algum horário importante na história da humanidade? Aliás, o melhor e mais importante horário, ou dia mais importante para toda a humanidade, para todo o céu. E o dia em que o inferno foi derrotado, quando às 9 da manhã o Senhor Jesus foi crucificado no Calvário, quando às 9 da manhã o seu sangue começou a ser vertido naquela maldita cruz, para que eu e você pudéssemos orar ao Pai. Ele foi até a cruz às 9 da manhã e ficou pregado lá até às 15 horas, até às 3 da tarde. Ao meio-dia, mais um outro horário de oração do judeu. Começam trevas sobre toda a face da terra, porque agora o Senhor Jesus, a partir do meio-dia, Ele ia experimentar o inferno sobre os seus ombros, para que eu e você pudesse ter dias de oração, pudesse ter uma eternidade em oração com Deus. E às 15 horas, o Senhor Jesus vem a falecer, declara: tudo está consumado, tudo está pago, a dívida já foi paga. E Ele experimentou o próprio afastamento de Deus do céu, para que eu e você pudesse ter vida de oração com Deus. Naquela mesma hora, o véu rasgou, como nós acabamos de cantar. Naquela mesma hora, aquilo que impedia a comunhão íntima nossa com Deus, rasgou-se de alto a baixo. Um véu de 10 centímetros, impossível de ser rasgado, rasga-se de alto a baixo, para que nós pudéssemos chegar na presença de Deus em oração, tivéssemos o livre acesso para falar com Deus. E ainda assim a gente tem negligenciado muitas vezes a oração. É interessante como Deus faz as coisas, a gente não combina nada. Mas eu queria citar um texto que já foi lido inclusive. O texto que diz assim, vou ler um pouquinho mais. O ponto mais importante da teologia de Paulo: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo está orando pela igreja de Éfeso, e ele declara isso: que Cristo habite no coração da gente, de maneira arraigada, alicerçada, para a gente poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí o texto que foi lido já: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória para todos sempre. O apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso, porque o maior desejo de Deus para nós é que nos acheguemos ao trono da graça e recebamos das mãos de Deus bênção sem medida, e recebamos das mãos de Deus carinho, amor, cuidado, e recebamos das mãos de Deus esperança para aquela vida completamente acabada, destruída. Talvez nós como igreja não temos noção do que é a oração.
Mas aquela pessoa que está querendo destruir sua própria vida, está num desespero danado, e liga para o Disque Paz, e tem ali um conselheiro para orar com ela, e para dizer que Jesus é a luz no fim do túnel, ela vai saber valorizar o que é oração, porque Deus há de encher aquele coração com a sua graça, com a sua paz. Mas a gente está tão acostumado como igreja, a nossa vida é tão gostosa como igreja, vir à igreja à noite no culto, cantar e ter hinos tão bonitos, tão bem tocados, tão bem ensaiados, mas nem sempre há vida de oração por parte da igreja, nem sempre há um derramar-se diante de Deus, conforme Deus diz a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu queria dizer o seguinte: há muita enfermidade no povo evangélico, há muita enfermidade no evangelicalismo mundial e brasileiro, porque o povo não está vivendo com Deus, se derramando na presença de Deus, convertendo-se dos seus maus caminhos e buscando o perdão de Deus a cada dia. E Deus não vai sarar a terra enquanto nós como igreja não buscarmos esse arrependimento e essa vida de oração com Deus. O reformador João Calvino, ele chega a declarar sobre o valor da oração, que a oração é como um tesouro cheio de riquezas, e que a gente passa a semana inteira sem usar. A gente corre tanto atrás do vento e esquece os verdadeiros tesouros de Deus, como a palavra, a oração e tudo mais. Billy Graham, de novo, Billy Graham, ele disse o seguinte: o céu está cheio de respostas a orações que jamais se deram o trabalho de fazer. A ideia é de que o céu tem respostas magníficas, maravilhosas, mas talvez nunca essas respostas serão dadas, porque o povo não está pedindo, o povo não está clamando, o povo não está buscando ao Senhor como deveria buscar. Moody, o evangelista Moody, citando novamente, Moody certa vez foi visitar o maior pregador de todos os tempos, Charles Spurgeon. Americano, Moody foi até a Inglaterra visitar Spurgeon no auge do segundo grande reavivamento da história. E ele conta como é que foi essa visita na igreja de Spurgeon. E ele diz assim: eu nunca vi um louvor tão bonito como na igreja de Spurgeon, mas não foi o louvor que me chamou a atenção, que me tocou o coração. Daí ele diz assim: a presença de Spurgeon, mesmo sendo um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, também não me causou muito espanto. O sermão do melhor pregador de todos os tempos também não mexeu muito comigo. Agora ele diz assim: mas a oração de Spurgeon, Moody diz, ele parecia ter grande acesso a Deus, que podia trazer para baixo o poder do céu. Infelizmente a igreja não está trazendo o poder do céu para cá. Infelizmente a igreja brasileira não está trazendo o poder de Deus para cá, porque nós temos visto um país indo de mal a pior, nós temos visto políticos corruptos, porque talvez nós como igreja não temos clamado pela vida dos nossos políticos, das nossas autoridades. E Paulo diz que se clamarmos teremos dias melhores. Nós estamos vivendo uma crise tão grande na igreja evangélica. Crise porque não há oração, não há vida de devoção, não há leitura da palavra, não há um derramar-se na presença de Deus. E o poder de Deus que poderia ser derramado sobre todas as pessoas, talvez não está acontecendo como poderia acontecer. O valor da oração, quanto você valoriza a oração? Aliás, o irmão de Jesus diz: muito vale por sua eficácia a oração de um justo sequer. Elias foi um homem como qualquer um de nós. Ele orou e Deus não fez chover, depois orou de novo e Deus fez chover. Quanto você tem valorizado a oração? Mas uma outra disposição para orar é a motivação da oração, porque o texto diz assim, que a oração, ela não pode ser com hipocrisia. Verso 5: e quando orares, não sereis como os hipócritas. E a melhor definição para hipócrita é aquilo que o Senhor Jesus deu. Por fora é bonito,
mas por dentro é morte, podridão. O Senhor Jesus falava, referia-se aos hipócritas da sua época, aos religiosos da sua época, que eram profundos conhecedores da Bíblia, que por fora pareciam homens de Deus, mas por dentro eram cheios de podridão, eram como sepulcros caiados. E o que o texto está ensinando é que para a oração não pode haver hipocrisia. Você até pode chegar podre na presença de Deus, mas você vai sair transformado, você vai sair purificado, você vai sair dali cheio de vida, porque Deus há de derramar sobre a sua vida muita vida e vida abundante. Mas não podemos chegar com hipocrisia, ter fingimentos diante de Deus. Aliás, o texto continua a falar sobre aqueles que queriam se aparecer com respeito à oração. Verso 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Não podemos ter uma vida apenas de aparência. Não podemos mostrar para os nossos vizinhos que somos crentes apenas de aparência. Não podemos mostrar para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos que somos crentes apenas de aparência, mas de fato em verdade, amar de fato em verdade, orar de fato em verdade, viver com Jesus de maneira séria e verdadeira, e não brincar com aquilo que não podemos brincar, com as coisas que são de Deus. Aliás, os fariseus, os religiosos da época buscavam as esquinas, porque todo mundo passava por ali e ia ver aquele homem, um homem de Deus, mas na verdade era um homem cheio de morte, não tinha nenhuma vida com o Senhor, porque fazia isso para se aparecer. Depois, outra coisa que o Senhor Jesus ensina para a gente no verso 7 é que quando nós orarmos, nós não podemos usar de vãs repetições como fazem os gentios. E a lembrança aqui é algo muito interessante, porque existe um episódio na Bíblia que nós temos um exemplo claro de como o gentio orava de maneira repetitiva e a sua oração não chegava ao céu. Quando Elias ajunta aqueles 400 profetas de Baal para fazer chover, para que cada Deus pudesse mandar ali fogo do céu, e os profetas de Baal ficam a manhã inteira clamando aos seus vários deuses, fazendo as suas vãs repetições, e não há uma resposta sequer. Mas quando Elias ora, mesmo tendo enchido aquele altar de água, cai fogo do céu e consome toda aquela água e todo aquele sacrifício, porque não era quantidade. Primeiro era o Deus a quem estava orando, e segundo era a intimidade de Elias com Deus, a seriedade que Elias tinha de Deus. Os gentios têm listas longas, os gentios pronunciam vários nomes de deuses, com medo de repente esquecer do Deus verdadeiro. Foi essa a situação que Paulo encontra lá em Atenas, quando ele encontra vários altares aos deuses, e ele tem lá um de altar ao Deus desconhecido. Os gregos tinham um altar ao Deus desconhecido, e foi através daquilo que Paulo diz: olha, o Deus que vocês não conhecem eu vou apresentar. Esse é o Deus verdadeiro, os outros não é Deus, não são deuses. O único Deus verdadeiro é o que vocês não conhecem. O que o texto está ensinando para a gente é que eu não preciso falar muito na oração, mas o que eu falar tem que ser com amor, tem que ser com verdade, tem que ser com seriedade na presença do Senhor. Mas o texto diz mais. O texto diz que quando nós oramos, nós devemos entrar no nosso quarto, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa ideia de quarto é muito interessante. Por quê? É interessante demais pela seguinte questão: só existia um cômodo na casa com porta, só um cômodo. E a palavra usada aqui por Jesus, ela é muito significativa. A palavra usada por Jesus aqui é o lugar mais precioso da casa, é a tesouraria da casa, é o armazém onde você guardava as coisas mais valiosas que você tinha na vida. Estava guardado ali naquele quarto. E o Senhor Jesus usa essa palavra: quando você orar, entra naquele lugar mais especial que você tem, que você vai falar com Deus especial. Um momento de oração é o momento mais especial do nosso dia. Um momento de oração é falar com aquele Deus que é o Senhor de todas as coisas.
é sem dúvida alguma o momento mais importante da nossa vida. E é interessante que nós temos um outro exemplo bíblico de alguém que fechou a porta para falar com Deus e milagres aconteceram. Foi quando Eliseu, diante daquela mulher sunamita que perdeu o filho, ele entra no quarto onde estava o menino morto, ele fecha a porta e ele começa a orar ao Senhor, e ele sai dali com a bênção do Senhor, com a vida do Senhor, porque quando nós nos apresentamos diante do altar de Deus, Deus responde orações, Deus opera milagres. É o que o Senhor Jesus quer ensinar para a gente. Quando a gente se prostra diante de Deus, do Senhor, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, milagres podem acontecer, grandes coisas podem acontecer, porque Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isaías fez isso também. Enquanto todos choravam a morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia de fechar a porta não é que você, de repente você não tem esse quarto só seu, privativo. Não é que você tem que ter esse lugar. Não importa qual seja o lugar. Importa que você se encontre com Deus. Mas a ideia de fechar a porta é que quando você fecha a porta, você deixa todo lugar cheio da presença de Deus. Só está você e Deus ali na sua plenitude, na sua presença plena com a gente. John Bunyan, um dos grandes escritores da Bíblia, de histórias de peças evangelísticas, ele disse o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Não adianta ter muita palavra, tenha pouca palavra, mas que sejam palavras realmente de Deus. Disposições para a oração, valor da oração, motivação para a oração e por fim o destino da oração. O destino da oração. A oração é destinada a quem? É destinada ao Pai. O texto diz isso: quando orares, verso 6, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai. Depois o texto diz de novo, verso 8: não vos assemelheis aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. A oração é dirigida ao Pai, é destinada ao Pai, que é o Senhor de todas as coisas, é o Criador do universo e é também o recompensador. O texto diz isso, que o Pai vai recompensar, porque Ele sabe o que tem, as necessidades que nós temos antes que nós peçamos a Ele. O que é interessante é que nós vemos nesse texto, como o Senhor Jesus ensina, que o Pai está à nossa espera. E nesse final de semana nós tivemos momentos bastante marcantes. Primeiro no contato da mocidade, quando foi mostrado para a gente, ou lembrado para a gente, Lucas 15, as parábolas de Lucas 15, e o pai esperando a volta do filho pródigo. De manhã também tivemos uma aula e bateu no mesmo assunto, o pai que espera a volta do filho. Não importa se o filho está mendigo, se ele está mal cheirando, se ele está acabado, destruído na vida, o pai está esperando o filho, o pai está te esperando todos os dias para a oração, o pai quer falar com você, o pai quer mostrar a bênção que ele tem para a sua vida, o pai quer dar direção à sua vida como ele fez no deserto com o seu povo. Mas nós não temos tempo para falar com o pai. Mas eu queria dizer isso, o que o Senhor Jesus diz: o pai está lá. O Pai quer ouvir a sua oração. E oração é derramar o coração diante do Senhor, sem medo, sem desconfiar de Deus. Orar é ter certeza de que nós temos um Paizinho querido, que tem planos maravilhosos para a nossa vida, conforme Jeremias coloca para a gente, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Aí Jeremias diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis quando me buscares com todo o vosso... Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Talvez você ainda não encontrou a vontade de Deus porque você não tem buscado o Senhor com todo o coração. Talvez você não se lembra de que tem um paizinho querido à tua espera, e que diz a Isaías, ou através de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Não importa qual seja o seu pedido,
Talvez você esteja num momento mais difícil da sua vida. Talvez o seu pedido seja o mais grave, o mais urgente. Ou quem sabe não é tão urgente assim. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir os seus pedidos. Porque Deus nos criou para falar com Ele, para ter relacionamento com Ele. Foi assim que Ele fazia com Adão e Eva antes do pecado. Existia uma mulher muito cruel no mundo. Uma mulher chamada Maria Stuart, rainha da Escócia. E essa mulher dizia o seguinte: ela dizia que ela tinha mais medo das orações de John Knox, o fundador da igreja presbiteriana do mundo. Ela tinha mais medo das orações de John Knox. E ela dizia assim, aí a citação do Hernandes lá no começo, ela dizia que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que um exército com mais de 10.000 soldados. Vejam só o que ela dizia: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que um exército com mais de 10.000 soldados. Irmãos, vocês sabem qual era a oração de John Knox? Será que era longa? A oração mais importante que John Knox fez até a sua morte foi a seguinte: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E todos os dias John Knox chegava diante